Olá, muito boa tarde. Começando mais uma edição do Closing aqui na BMC News. A gente vai acompanhar o melhor fechamento do mercado da TV brasileira, mostrando exatamente como foi essa terça-feira na Bolsa de Valores de São Paulo, os números também das bolsas de valores por todo o mundo, Europa já fechada, Estados Unidos ainda com os mercados abertos. Então nós vamos acompanhar toda essa movimentação aqui no Closing. Agora são 16 horas e 1 minuto, horário de Brasília. A gente já começa, inclusive, mostrando mais ou menos aqui como está a Bolsa de Valores agora, faltando menos de uma hora aí para o fechamento. É um dia que pode-se dizer menos ruim que ontem, né? Já que a gente vê aqui uma sequência de 5 pregões com o Ibovespa fechando no negativo. E hoje chegou até a trabalhar, depois, subir além dos 114 mil pontos, depois perdeu os 114 mil pontos, mas ficou aqui no 113.517 até agora, nesse momento, uma alta de 0,65%. No dia de hoje, a Vale ganha bastante valor, o que está ajudando muito a Bolsa de Valores. Petrobras começou perdendo algum valor, depois recuperou. Na hora do almoço estava perdendo novamente e depois virou. Nesse momento, Petri 4 com quase 1% de ganho. Ontem, que foi uma ação muito depreciada e que gerou muita preocupação no mercado, já que Petrobras é o grande nome da Bolsa de Valores, é um papel de grande volume, né, que apresenta grande volume e muitas informações, muito peso no índice Ibovespa. Então, todo mundo muito atento ao que vai acontecer hoje no fechamento da Petrobras, ao que tudo indica, vai fechar no positivo, tanto Petri 4 quanto Petri 3. Aqui, do lado dos negativos, a gente tem Casas Bahia perdendo 3,77 de valor, Suzano com 3,31, Carrefour, Ezetec e outras empresas aqui que a gente vai detalhar ao longo do Closing, que tem entrevistados, tem análise técnica e muitas informações para você. Aqui, do lado verdinho, o lado positivo, a gente tem a Alpargatas com 4,3 de ganhos até agora, Cosan, CVC e aqui temos também deixa eu clicar aqui para ver, NTCO, com ganhos aí de 3,86, que é justamente o grupo Natura. Então, de certa forma, empresas aqui do varejo bastante valorizadas neste momento, faltando menos de uma hora aí para o fechamento. Tem Santander também, Gol, Azul e CVC, setor de viagens, setor aéreo, setor de turismo, impulsionado justamente com a cotação do dólar e com a redução do valor da moeda americana frente ao real. Chegamos a R$ 4,89 hoje. Nesse momento, R$ 5,00 cravados, dólar futuro caindo 0,32%. Vamos ver como estão as bolsas lá fora? Então eu trago aqui para o nosso closing a companhia da Isabela Takaki. Boa tarde, Isa, bem-vinda. Muito boa tarde, Maurílio. Boa tarde a todos. Então, vamos ver como fecharam os principais índices na Europa aqui, majoritariamente em alta, fecharam ali, só Madrid é exceção. Investidores reagiram aos dados fracos de atividade econômica da zona do euro, o que reforça expectativas de que o Banco Central Europeu vai deixar seus juros inalterados nesta semana. O mercado também avaliou balanços de grandes empresas locais e acompanharam também desdobramentos da crise no Oriente Médio. Então, temos fechamento de FTSE no Reino Unido com alta de 0,17%, DAX na Alemanha com alta de 0,53% e CAC na França com alta de 0,63%. Nos Estados Unidos, os índices de ações estão longe das máximas do dia lá em Nova York, mas ainda sustentam ganhos moderados em meio à queda nos juros dos treasuries longos. Os curtos que caíam ali mais cedo agora registram ali os yields ligeiramente mais altos. Os retornos dos títulos americanos seguem fortes, desautorizando grandes tomadas de posições ali na renda variável. Então vamos ver a cotação
das principais bolsas lá nos Estados Unidos, que operam daqui a pouquinho aí, assim caminha para o fechamento, assim como no Brasil, mas neste momento todas em alta. Dow Jones alta de 0,76%, S&P 500 0,75% de alta e Nasdaq com 0,79%, principalmente aí depois da divulgação de alguns resultados. Há também uma cautela ali com o conflito entre Israel e Hamas, que preocupa os mercados lá fora, né? E também alguns balanços, como o de Microsoft e Alphabet, que vão sair após o fechamento do mercado, embora ali se espere resultados positivos de ambas, tanto de Microsoft e Alphabet. Então tem uma expectativa muito boa para esses resultados que vão sair depois do fechamento do pregão de hoje. Maurílio. Legal, Isa. É importante também dizer que hoje, né, 24 de outubro de 2023, é um dia muito importante para as empresas. Assim que o mercado fechar, começa oficialmente a temporada de resultados desse terceiro trimestre. Muita gente de olho no que está acontecendo exatamente com esses resultados. As prévias já mostraram mais ou menos o que a gente pode esperar, mas sempre existe a surpresa, né? Sempre existe a dúvida do que de fato vai acontecer e do que pode esperar essas empresas. Então, começa assim, fechou o mercado, as empresas começam a divulgar os resultados. Elas têm 45 dias para divulgar, então vão dizendo quando vai ser a divulgação e aí a gente vai apresentando também aqui os números mais importantes e que podem ter algum reflexo na Bolsa de Valores. Eu trago também aqui um pouco sobre os preços do petróleo, a variação nesta terça-feira. Pela terceira sessão consecutiva, depois dos PMIs da Alemanha, na zona do euro e da Grã-Bretanha, então essas quedas, né, acendem o alerta justamente para as perspectivas para a procura da commodity. O barril WTI fechou o dia cotado a 83 dólares e 74 centavos, uma queda de 2,05%, e o Brent, né, uma queda de 1,96%, cotado a 88 dólares e 7 centavos, o Brent, que é da Inglaterra, e o WTI dos Estados Unidos. Então, muito parecida, inclusive, a redução nos valores, todas próximas ali de 2%. Bom, e agora vamos falar de uma das maiores perdas, né? Quem recua fortemente hoje é a Magazine Luiza, Magalu. O pior resultado do Bovespa neste momento, ignorando a queda dos DIs ali, dos GIs, que ajudam a Alpargatas, liderando as altas ali do índice, e outros papéis do setor operarem no azul também. O desempenho da ação foi afetado, sabe por quê? Por causa da fala da presidente do Conselho de Administração do Magalu, a Luísa Helena Trajano, que disse que a empresa está apanhando muito na bolsa porque sempre acreditou em loja física, disse então a presidente do Conselho de Magazine Luiza. Após isso, então, as ações de Magalu caem fortemente. Não sei se o Maurílio consegue abrir aí para a gente dar uma olhada aí como é que está neste momento operando Magalu. Vamos lá, Isa, exatamente. Tinha sumido, viu? No primeiro giro aqui deveria ter aparecido o Magalu aqui para mim. Eu não sei o que aconteceu porque não estava aparecendo, mas agora está aqui claramente, exatamente. Com certeza, em termos percentuais, é a maior perda desta terça-feira. Então, como você está aí acompanhando, faltou dizer Magalu naquela primeira entrada, mas agora a gente esclarece exatamente o que está acontecendo. Eu até deixei aqui no cantinho Magalu mais separado para a gente entender mais ou menos um panorama dos últimos dias da ação da varejista. Então, a gente realmente encontrou uma redução importante hoje. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. De vez em quando eu apanho aqui do Profit, viu? Eu vou tentar... Aí, achei. Organizei não, mas é março. Temos que chegar para o dia de hoje aqui. Achei outubro aqui. Vem para cá. Eu vou arrumar e já volto, hein? Que aí virou... Ah, achei. Consegui. Nota 10. Para o Profit. Ganhou de mim. Vamos lá. Então, nos últimos dias aqui, para a gente ver como foi Magalu. Se a gente pegar o começo de mês aqui, outubro, ó, a gente vê poucas barrinhas no verde, né? Que indicam que foi um dia de valorização dos papéis na Bolsa de Valores. E a maioria dos dias no vermelho. Neste momento, então, a queda é de 6,62%, o papel de Magalu cotado a R$ 1,41,
realmente é um impacto muito grande que a gente não estava vendo até mais ou menos a hora do almoço em relação a Magalu. Então a gente vai acompanhando o que pode acontecer e a gente vai falar com certeza sobre isso com o nosso analista técnico, Isa. A WEG apresenta balanço amanhã e antes da abertura do mercado, então ela vai divulgar seus resultados. A empresa teve resultados sólidos, só para lembrar, no primeiro semestre deste ano, mas analistas esperam desaceleração e um resultado não tão forte no terceiro trimestre. A expectativa de analistas é que o nome siga apresentando, então, um bom desempenho, mais estável, enquanto consideram que é o momento ali de uma visão mais cautelosa. Por outro lado, em outro relatório, os analistas do Banco do Brasil, do BBA, recomendaram que investidores reduzam, então, suas posições vendidas em ações, segundo eles, que mantêm uma visão mais cautelosa ali para o médio prazo. Cálculos também apontam para uma desaceleração apenas moderada na receita de margens este trimestre. No ano, então, o papel apresenta queda de cerca de 8% e o banco avalia que é possível que os resultados da companhia não apresentem tendência de queda, mas sim de manutenção de estabilidade ali nos resultados e nos lucros principalmente. Maurílio, consegue ver WEG aí? Vamos sim, e olha aqui, dá para ver que é uma situação bem diferente, né? Aqui pelo gráfico que a gente separou, uma valorização de mais de 3% das ações, agora cotada a R$ 34,98. A gente vê que ontem já foi um dia bom, já foi um dia de valorização nesse ponto de vista, e hoje também um resultado bastante significativo para essa empresa. Então a gente vê que está muito próximo, inclusive, das cotações do início do mês. Então, toda a perda que a gente vê aqui em vermelhinho parece ter sido recuperada. Vamos analisar mais detalhadamente, um pouco mais para frente, essas ações da WEG, viu, Isa? Vamos falar agora de Fleury, porque a empresa informou sobre a 8ª emissão de debêntures no valor total de R$ 500 milhões, com unidades avaliadas em R$ 1.000 cada. A liquidação está programada para o dia 24 de outubro, né? Seria então hoje, e a conclusão da oferta será divulgada até o dia 27 de outubro. As debêntures não são conversíveis em ações destinadas à distribuição pública no rito de registro automático. Tem Fleury aí para a gente dar uma olhada para ver como está operando? Fleury após a divulgação aí dessa notícia? Tem sim, Isa. Laboratório, né, importante aí, com uma grande rede justamente de coleta para esses exames laboratoriais. Fleury agora apresentando uma alta de 0,71%, uma ação cotada a R$ 15,67. Já chegou a ficar mais alta e agora está apresentando justamente esse valor, mas é também uma valorização nesta terça-feira do Fleury, viu, Isa? Bom, agora a gente fala de IRB Brasil, que anunciou um lucro líquido de 17,6 milhões de reais em agosto, marcando aí uma recuperação bem significativa em comparação com o prejuízo de 164,7 milhões de reais no mesmo mês de 2022. Em julho, no entanto, a empresa já havia reportado lucro de 22,3 milhões de reais. O índice de sinistralidade caiu de 145% para 83,6% em julho em relação ao ano anterior. E o resultado do terceiro trimestre de 2023 vai ser divulgado então no dia 9 de novembro, mais uma expectativa para um resultado aí. IRB, que é um assunto sempre muito comentado aqui. Vamos ver então IRB Brasil como está operando. Vamos sim, o IRB Brasil aqui então, nesse momento, pequena queda de 0,91%, ação cotada a R$ 40,35. Deixa eu dar uma olhada, inclusive, no mês, como é que está. No mês, se a gente pegar o mês, a gente vê uma desvalorização de 8,25% no IRB, mas a gente vê aí que no mês de setembro ficou no verde, em agosto ficou no verde, em julho negativo, e que são justamente os meses que compõem aí esse terceiro trimestre, né? Então seria julho, agosto e setembro, 2 meses no verdinho
e um mês no vermelho. A gente segue acompanhando também. Outro papel bem polêmico é o Oi BR, ali, que conduziu o primeiro leilão das frações geradas pelo grupamento de ações, uma medida aprovada em dezembro do ano passado. Neste leilão, 251 mil ações ordinárias e 27 mil ações preferenciais da empresa foram vendidas, totalizando 212 mil reais líquidos ali de taxas. E a data de um próximo leilão para alienar ações remanescentes vai ser divulgada posteriormente. Oi Brasil, que está ali em suas mínimas, né? Que é sempre o pessoal gosta de falar de Oi Brasil. O que você tem aí no gráfico, aí no mapa do calor para mostrar para a gente de Oi? Tá estável, viu, Isa? Tá no zero, no impressionante 0,00. Oi não ganha valor, nem perde valor nesse momento. E é uma ação que está valendo aí 63 centavos nesta terça-feira. O Banco Digital divulgou hoje que vai expandir sua oferta de empréstimo consignado agora para o público de aposentados e pensionistas do INSS, Banco Digital Nubank. O produto se junta à alternativa para servidores públicos federais, anunciada em março, e a nova opção vai ser disponibilizada gradualmente ao longo dos próximos meses à base de clientes elegíveis. De acordo com o Nubank, o ingresso da instituição da categoria é a parte da estratégia, então, para expandir a atuação em crédito de baixo risco. Então, o Nubank lançando aí um consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Agora vamos para Brasília com algumas notícias de lá, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje a prorrogação por mais 4 anos da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O projeto de lei segue agora para análise do plenário, onde os parlamentares pretendem aprovar uma mudança de texto para ampliar a desoneração para as empresas do setor de transporte rodoviário. E a desoneração da folha em vigor permite às empresas beneficiadas pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Ela foi criada há 12 anos pelo governo Dilma Rousseff para algumas áreas e depois ampliada para os 17 setores atuais. Os senadores também estenderam o benefício a prefeituras de cidades com até 142,6 mil habitantes, diminuindo então a contribuição previdenciária de 20% para 8%. O impacto fiscal da inclusão das prefeituras no projeto aprovado no Senado será de 11 bilhões de reais, segundo cálculos da Confederação Nacional dos Municípios. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou para amanhã uma reunião com lideranças que vai definir a pauta a ser levada ao plenário. A decisão ocorre em meio às negociações com o governo sobre a votação do projeto de lei de taxação de offshores e fundos exclusivos. O relator do projeto na Câmara, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, havia dito mais cedo que os líderes da casa conversariam para tentar criar condições do texto ser votado no plenário ainda hoje, o que não aconteceu. Ele disse também que faltavam poucos pontos a serem fechados. Na segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a prioridade do governo nesta semana na Câmara era o projeto que tributa fundos offshores e exclusivos no Senado. Na Câmara, então, essa prioridade seria o projeto que tributa fundos offshores, também está sendo chamado aí como taxação de grandes fortunas, e no Senado a prioridade é a reforma tributária. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 174,3 bilhões em setembro. O resultado representa uma queda real de 0,34% na comparação com o resultado de setembro do ano passado, quando o recolhimento de tributos somou 166,2 bilhões de reais. Este é o 4º mês consecutivo de queda na arrecadação federal. Em relação a agosto de 2023, a arrecadação cresceu 0,62%, de acordo com a série histórica da Receita. Então, esse é o pior resultado para o mês de setembro desde 2021, quando a arrecadação somou 168 bilhões de reais. Agora, 4 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tem mais convidados, aliás, os nossos primeiros convidados aqui para falar mais sobre os principais assuntos do dia aí que mexem com o nosso mercado financeiro. Não saia daí, a gente volta já.
PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. 4h23, hora de Brasília. A gente está ao vivo aqui na BMC News com o Closing, justamente acompanhando o fechamento da Bolsa de Valores de São Paulo nesta terça-feira, de muitas incertezas, volatilidade e, de uma certa forma, expectativa de muitos investidores para saber como o Ibovespa iria fechar nessa terça, depois de 5 pregões seguidos de baixa, depois de um dia de terror para a Petrobras, pelo menos do ponto de vista das ações. Então, é isso que a gente está acompanhando, os minutos finais desse mercado para saber de fato o que está acontecendo. Aqui eu separei exatamente por volume agora, como estão as ações no positivo e no negativo. E aí a gente entende por que a Bolsa de Valores de São Paulo, nesse momento, está com uma alta de 0,82%. É justamente por conta de Petrobras, Vale e a própria B3 aqui, que são as que estão gerando mais negociações, mais volume de negociações, mais dinheiro e, no caso, todas no positivo. Então, a Petrobras, Petri 4, no momento, aumento de 0,71%, Vale com ganho bem superior de 2,46%, a ação da Vale agora valendo R$ 64,11, B3 com ganho de 2,65% e Petri 3 com ganhos de 0,81%. Do outro lado, lembrando que a gente está falando de volume, quem está puxando as perdas é a Suzano, com uma queda de 3,26%, Bradesco e Magalu também com uma queda importante de 6,62%. Tem ainda Banco do Brasil e Itaú. Então, eu aproveito para trazer a cotação do dólar nesse momento, que está caindo 0,35, R$ 5,00 cravado ainda. Esse valor segue o mesmo praticamente desde a abertura do pregão. 4h25, a gente segue acompanhando a movimentação e a gente volta agora com a Isabela Takaki, que tem mais informações.
Vamos direto então com o nosso primeiro convidado, o Pedro de Marco, analista da Rich Capital. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Closing. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pela sua participação. Queria começar falando de energia, né? Você que cobre também o setor. Um destaque aí, um dos destaques da semana veio, né, do setor das notícias de energia, reestruturação do setor elétrico, projeção de conta CDE para 2024 e 2025, estimativa de tarifa de Itaipu para 2024, ligação de térmicas caras lá no norte. Qual o tamanho do impacto no setor? Olha, Isabela, acho que existe uma grande preocupação, principalmente do Ministério de Minas e Energia, que é a tal da modicidade tarifária, que é quanto nós, consumidores, pagamos na tarifa. Né? Então, acho que tudo baseia dali. O pessoal tem muito interesse, é uma agenda de governo de reduzir essa tarifa. Então, essas térmicas, por exemplo, que foram acionadas hoje, já foram desligadas, porque algumas hídricas no norte estavam com um certo estiamento, né? Então, reservatório baixo. Lembra que a maioria do norte, lá, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, é quase que fio d'água. Né? Então, ela gera, assim, por 7 meses do ano e depois ela não consegue gerar energia porque não tem reservatório. Então, agora a gente entra num período que é um pouco mais seco, né? Então, propicia esses efeitos. E aí foram, assim, sugeriram de acionar essas térmicas, que são super caras, só para quem nos assiste, alguma coisa perto de R$2.000 por megawatt, e o resto do Brasil está pagando R$70 o megawatt, então são bem caras, mas elas fornecem a segurança de última instância para ninguém ficar sem energia. E agora a agenda do governo, e eu acho que é por isso que é interessante, que eles estão querendo reduzir a tarifa. E o principal ofensor, então o principal componente da tarifa que tem subido muito nos últimos anos é a CDE, que é um subsídio, então uma tarifa que foi quase que um imposto colocado por dentro da tarifa, né? Então é uma política pública. Veio subindo assim muito, já está uma conta chegando a quase 40 bilhões de reais ano. E a ideia, e eu acho que isso é uma oportunidade para a Eletrobras, porque na privatização da Eletrobras existe um acordo que a Eletrobras ia capitalizar o governo nessa conta CDE, e agora existe essa discussão de que a Eletrobras poderia adiantar esse pagamento que seria feito ao longo de 10 anos, trazer para um horizonte mais curto, isso alivia as contas dos consumidores e também mostra assim, que a Eletrobras está em negociação aí com o governo, que eles estão... a gente viu, acho que há 2 semanas atrás, o Ivan, que é o CEO, junto do ministro Alexandre, já assim, em paz um com o outro. Então, acho que existe aí uma oportunidade de resolver essa questão da CDE, que está muito alta, e aí você faz essa reforma que é justamente para diminuir a CDE. Então, vamos diminuir essa coisa de subsídios, que no fim do dia viram tarifa para o resto de quem não tem esse subsídio, né? O famoso trade-off, né? Se você não está pagando, alguém está pagando por você. Então, acho que a gente vê assim como uma oportunidade no fim do dia que está acontecendo, que é uma oportunidade para a Eletrobras negociar participativamente da solução desse problema. Qual o papel que você gosta do setor, que você sugere aí para o investidor? Tá, a gente gosta do setor. Qual é o perfil de investidor que deve olhar utility e elétricas, né, saneamento, a concessão de rodovias, por exemplo? É um investidor que muito parecido com o perfil de renda fixa, de títulos de renda fixa. Então, você sabe quanto que é o seu prazo, o seu horizonte de investimento, você sabe quanto vai ser o seu retorno esperado. Então, assim, um investimento, por exemplo, na Eletrobras hoje, na nossa conta, é esperado que você ganhe alguma coisa de 16% mais IPCA. Né? Isso se você carregar ao longo aí dos próximos 25 anos. O Equatorial, alguma coisa perto de 11%, 12% mais IPCA. Sabesp,
dependendo se for privatizado ou não, mas se vamos supor que seja privatizado, depende muito como vai ser também, a gente espera alguma coisa perto de 14% mais IPCA. Então, esse é o tipo de investidor, se você é um pouco mais conservador, acho que faz sentido. E esses são os papéis que a gente gosta, tá? Então, Equatorial, a gente tem no curto prazo um aumento de demanda de energia, então as pessoas estão consumindo mais energia, principalmente no norte, nordeste, por causa do calor, né? Então, isso, consumo de ar-condicionado. Depois a gente vai ter agora para frente, no ano que vem, um grande leilão de saneamento. A Equatorial é uma candidata de tudo isso. Então, o BNDES já anunciou que existem 62 bilhões de investimentos a serem feitos. Então, ela é uma candidata que pode se beneficiar da privatização do setor de saneamento, né? A Eletrobras, acho que a gente tem visto muita coisa positiva acontecendo, então a gente está bem otimista. Acho que mudou o humor, né, do que estava acontecendo lá. Então a gente vê o CEO, o novo CFO, o governo mais atuante. E Sabesp, eu acho que está tudo encaminhado para ser privatizado. Então a gente espera que aí no meio do ano que vem a Sabesp deixe de ser essa nossa estatal para alguma coisa com uma gestão um pouco mais privada, um pouco mais eficiente. É justamente isso que eu queria tocar no assunto do saneamento que você falou. Tem a questão do marco legal do saneamento, né? Depois de tantas controvérsias ali, os decretos presidenciais mais recentes ali de regulamentação do saneamento acabaram pacificando aquele debate, né? Do ponto de vista de regulação, tem um pouco mais de estabilidade, porém ainda há muitos desafios na questão de dobrar investimentos, né? A maioria dos municípios ainda não tem capacidade fiscal. Como é que você está vendo com esse marco legal do saneamento no impacto nas empresas do setor? Eu acho que o marco foi essencial, foi assim, é uma vitória de qualquer brasileiro aqui. Existe aquela conta da ONU, né, que fala assim, para cada R$1 que você investe no saneamento, você está economizando os R$6 do SUS, né? Então essa é a conta mais ou menos do benefício social que gera o saneamento, de evitar doenças transmissíveis. Então assim, a gente está vendo aí que só o ano que vem, estava vendo agora há pouco, né? Então, a gente vai ter o leilão de Sergipe, que é os 62 bilhões que eu falei, e ao longo de 2024 vão ter outros leilões, né? Rondônia, mais 67 bilhões, Paraíba, Pernambuco, Pará, assim, tudo isso aí é mais de 300 bilhões de investimentos, né? E o marco do saneamento, ele trouxe condições para isso acontecer, porque ele colocou um limite, ele falou, pessoal, até 2035... 2033, existe a obrigação de universalização. Então, todo brasileiro vai precisar ser atendido por um prestador de água e esgoto. Então, precisa ter 99% de água potável, né, na sua residência, e também 90% de coleta de esgoto. Então, essa condição, essa meta, força as empresas que estavam ali operando no negativo ou ineficiente, agora eu tenho que movimentar, e se eu não consigo fazer isso, eu vou perder. Então, se eu vou perder, é melhor eu já entregar a gestão para o privado, fazer um acordo, uma parceria, né, PPP. Então, assim, o pessoal se mobilizou, porque saiu da inércia. Então, o marco do saneamento traz esse senso de urgência. E o outro fator que foi legal é que eles criaram a ANA, né, deram esse poder para a ANA, que é a Agência Nacional de Água, que hoje o problema do saneamento é que quem faz as regras, né, as normas, são os estados, através das agências reguladoras dos próprios estados. E a ANA tenta harmonizar todos esses conjuntos de leis e normas entre os estados. Então, é um jeito de você também, se tiver algum problema com o meu regulador, eu tenho alguém agora a quem recorrer. Então, acho que isso traz essa estabilidade jurídica muito grande. Então, a gente vê o marco do saneamento como um grande fator transformador. É que demora, mas assim,
vai ser um grande impulsionador de investimentos e um grande impulsionador na qualidade de vida dos brasileiros até 2033. É isso, Pedro, legal. Maurílio aqui, minha pergunta para você, eu posso falar só de um tema com você, vou deixar você escolher uma palavra, açúcar ou etanol? Vamos de açúcar. É brincadeira, porque na verdade as duas coisas são muito interligadas e a gente está vendo um movimento muito interessante, um momento muito privilegiado desse setor, porque todas as tendências, todos os especialistas falam de melhora e de aumento de produção de açúcar, aumento de produção de etanol. Essa semana o governo voltou a falar em aumentar o etanol na gasolina. A Índia, com redução na produção de açúcar, deve elevar a nossa produção por aqui. Todo que foi produzido de açúcar nos últimos 2, 3 anos foi consumido globalmente, acabou o açúcar. Então significa que esse setor aí está privilegiado por ter essas duas frentes, né, essas duas opções de produtos e as duas muito valorizadas. Commodities. Porém, ao mesmo tempo, já tem os pessimistas e as pessoas mais atentas, né, não vou chamar de pessimistas, mas as pessoas mais atentas ao clima, falando do efeito do El Niño, exatamente nessas produções. O que você já tem precificado aí? O que você já tem de insight ou de valor para passar para a gente em relação a esse setor, considerando, então, o lado positivo, né? o que estão apontando aí de algo bom que pode acontecer e, ao mesmo tempo, de algo imprevisível, como é a questão do clima? Claro. Maurílio, acho que é perfeita a sua colocação. O setor vive um otimismo muito grande. A gente vê aí, acho que na Bolsa, né, a gente tem a Raízen, né, que é da Cosan, tem a Jalles e a São Martinho, acho que são as principais, que é o jeito de você se expor a esse setor. As três falam exatamente esse mesmo discurso. A gente está tendo safra recorde, né? Então, os preços que estão fixando muito bons. E o legal desse setor é que você ainda vai ver esse preço alto, né? Aqui perto de 26, 27 centavos o pound, ainda nos próximos anos, né? Porque eles fixam 1, 2 anos para frente. O câmbio tem sido favorável nesse nível aí, perto de R$5 também. Então, assim, tudo foi muito bom para o setor. A gente espera, assim, que seja muito bom e continue, porque a nossa expectativa é que ia ser tão grande a safra que o preço ia cair do açúcar, né? Que em algum momento ia surpreender muito para cima a oferta e o preço ia cair. E como com a questão da Índia, né, de reduzir a oferta global, aconteceu que o preço se manteve, né? Então, foi um cenário perfeito aí para os produtores. Acho que continua o efeito do El Niño, por enquanto tem sido benéfico para os produtores, né? Acho que a única coisa que a gente vai saber mesmo é no fim da colheita da cana, a época de cana, se chove muito, isso meio que pode atrapalhar um pouco, assim, né? Quando a cana fica muito úmida no fim, isso pode gerar você recupera um pouco menos de açúcar, mas é marginal. Então, assim, por enquanto, tudo cenário perfeito, né, para eles. E, como você bem colocou, a demanda aqui no Brasil sendo estimulada corretamente, né, é um biocombustível. Então, sim, a gente está falando aí aumentar da gasolina, aumentar o álcool na gasolina de 27% para 30%. Acho que existe um espaço aí de crescer essa demanda e é benéfico para o país, para a população, para o ambiente, né? Então, assim, um cenário perfeito. Acho que continua esse momento favorável. Acho que a única coisa que pode estragar a festa é se a gente lembrar o que aconteceu durante o governo da Dilma, quando eles tentaram segurar um pouco a inflação através da Petrobras, segurando o preço da gasolina. Então, esse seria, assim, a única coisa, mas não é um cenário, muito pelo contrário. A Petrobras aumentou o preço da gasolina recentemente, então mostra, assim, que existe uma racionalidade muito grande e o governo não tem intenção de atrapalhar os planos das empresas de açúcar e etanol por enquanto.
É isso, e a gente até verificou aqui em relação à possível defasagem, o Brasil não está mal não, está muito bem ali, não tem muita defasagem em relação ao preço do combustível atualmente, analisando globalmente não. Agora, não, então eu vou repetir a pergunta, se você tivesse lá a fazenda, ia produzir açúcar ou ia produzir álcool? Acho que hoje compensa mais o açúcar, né? Assim, acho que todas estão fazendo o max sugar, né? Que eles chamam, que é tentar produzir, mas não consegue fugir muito, não. Assim, você consegue travar alguma coisa perto de 55, máximo 60% de açúcar, né? É flexível, mas não é também. Mas está todo mundo fazendo o max sugar agora. É isso. Legal. Isa. Bom, eu queria falar de Petrobras, né, que a gente viu uma forte queda ontem, agora subindo um pouco mais de 1%, o papel valendo aí acima dos R$35. Caiu bem ontem, depois daquele fato relevante divulgado, de que o Conselho propõe revisar o estatuto para criar a reserva de remuneração capital. Hoje sobe, então. Ontem aconteceu, você acredita que foi influência do comunicado, foi apenas uma correção, e hoje sobe por influência aí, né, do preço alto ainda do petróleo. Como é que você está vendo o Petrobras? Claro, acho que Petrobras, bom, o petróleo caiu um pouquinho hoje, né? Então, se a gente está vendo a Petrobras subir, é porque é alguma coisa mais micro, né? E eu acho que é exatamente a questão da proposta da AGE, que acho que passa por 2 pontos, né? Então, era a mudança da lei das estatais. Então, eles iam permitir que pessoas que iam desfazer a lei das estatais. Basicamente falava que se alguém sair do governo, tem que ficar um pouco na geladeira antes de assumir alguma posição numa empresa estatal, e também tem que ter alguma referência do setor, né? Ele tem que ter trabalhado em alguma coisa que é correlata à empresa que ele está assumindo. Então, meio que isso eles estão tentando tirar agora. E a outra questão era a questão da conta reserva, né? Então, o que acontece? Quando a empresa tem lucro, aquele lucro entra numa conta dentro do balanço, e aquele dinheiro pode ser distribuído para os acionistas através de dividendo. A Petrobras tem uma formulinha, que basicamente é o quanto que ela gerou de caixa, menos o investimento recorrente, né? E você pega 45% disso, isso é o seu dividendo. Quando eles propõem a criação de uma conta reserva, aí você coloca em risco o quanto de dividendo. Então, tudo que excede essa formulinha dos 45% de geração de caixa, que eu falei, hoje estava sendo distribuído como dividendo extraordinário. Se você cria uma conta de reserva, você não consegue mais distribuir esse dividendo. Então, o pessoal ficou com muito medo, né, porque a Petrobras, isso é um conceito super importante, né, porque às vezes a gente olha a empresa e fala assim, essa empresa está barata porque está 2, 3 vezes EBITDA. Mas se esse dinheiro, né, o múltiplo baixo, quer dizer que em 2, 3 anos a empresa já se pagou. Mas se esse dinheiro que ela gerar não vier para você, acionista, se ela começar a usar esse dinheiro para fazer mal aos investimentos ou outras coisas que são ruins para o acionista, a gente chama que é uma armadilha de valor, né? O value trap. Então, quando a gente vê coisas desse tipo sendo feitas com a Petrobras, criação de uma conta reserva, isso coloca em dúvida, esse dinheiro que está sendo gerado pela Petrobras talvez não venha para mim, acionista, e eu não receba o meu dividendo. Agora, acho que questão de 10 minutos atrás, o CFO falou, não, essa conta reserva não vai ser usado para investimento, né, em eólica offshore, não vai ser usado para fazer M&A, vai ser usado para pagar dividendo quando a gente precisar. Então, assim, parece muitas informações desconexas, o pessoal fica, nós investidores, assim, né, que acompanhamos, ficamos com dúvidas, e na incerteza, é melhor vender, né? Então, acho que foi o que aconteceu ontem, e hoje, com essa sinalização do CFO, há cerca de 15 minutos atrás, esse dinheiro, na verdade, vai ser usado para o dividendo, vai ser usado para o acionista. Então, acho que trouxe um certo conforto, né? Acho que
eles precisam endereçar ainda um pouco melhor essa questão de comunicação. Para que vai ser essa conta reserva, né? Ainda não está muito claro para ninguém. Então, o investidor fica um pouco apreensivo de investir num negócio que vai gerar dinheiro, mas também ele não vai ver a cor desse dinheiro. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar das notícias vindas nessa madrugada da China. Tivemos algumas notícias como os gastos do governo chinês que diminuíram ali um ritmo mais lento nos primeiros 9 meses de 2023, outros dados também da economia chinesa influenciando nos papéis da Vale, né? Queria que você avaliasse aí, agora tem a recuperação mais lenta chinesa, porém aí notícias melhores vindas de lá. Como é que você consegue ver aí o setor, né, não só Vale, com essa possível recuperação aí da economia chinesa? Claro, a gente tem acompanhado um pouco de China e, assim, é frustração após frustração, né? Então, a Vale, por exemplo, esse ano está caindo 25%, alguma coisa assim, né? É uma queda bem relevante para uma empresa tão grande no nosso índice. Então tem uma grande relevância para nós brasileiros, para a nossa bolsa, né? E aí o que tem acontecido é muitos investidores, acho que ficaram com medo do que está acontecendo na China, no âmbito macro, né? Então, a China, só lembrando assim, antigamente, 30% do PIB dela vinha de construção. Esse número hoje está mais perto de 20%, né, de construção de casa, moradia, e os outros 20% de infraestrutura. Então, ela está fazendo essa movimentação que é o quê? Eu estou deixando de investir em construção de casas, que acabou virando uma poupança das pessoas, mas também era especulação, para investir em infraestrutura, e eu não quero mais que as pessoas fiquem especulando em cima de imóveis. Então, isso vem acontecendo aí ao longo dos últimos 10 anos, e foi intensificado ao longo dos últimos 3 anos, esse movimento, né? Então, o preço das casas na China parou de subir, e aí quando para de subir, você quebra essa espiral. E aí é por isso que existe uma apreensão muito grande. Qual vai ser o modelo que vai ser colocado no lugar na China? Será que vai virar um país de consumo, né, de renda média, que as pessoas vão ter mais poder aquisitivo? Então essa é a grande questão hoje, por isso que muita gente tem movimentado saindo da China e comprando principalmente nos outros países do Sudeste Asiático. Então a gente vê a China sofrendo assim muito, uma saída de capital muito grande esse ano. E aí, nessa madrugada, a gente teve algumas notícias super positivas para a China, né? Então, só para falar um pouco assim, a gente tem visto a China um pouco mais ativa, querendo estimular. Então, a gente viu algumas semanas atrás revisão de PIB da China. Vários bancos tinham colocado 4,5%, 4,6%, agora já revisaram para mais de 5% de crescimento do PIB. Essa madrugada também, a China aprovou a emissão de 140 bilhões de dívida para usar em infraestrutura. A gente tem visto o Xi Jinping um pouco mais político, né? Então ele foi pela primeira vez no Banco Central discursar, foi se encontrar lá. Então mostra uma preocupação com a economia. A gente tem daqui quer dizer, em algumas semanas a gente vai ver a visita do Xi Jinping para a primeira vez, uma viagem nos últimos 6 anos para os Estados Unidos. A gente viu também o fundo soberano, o Ruijin, né, que é um fundo lá do governo estatal, comprando ações de empresas chinesas. Tudo isso aconteceu nessa madrugada. Então, a imagem, né, a ótica que passa para nós aqui do Ocidente, do outro lado do mundo, é que o chinês está um pouco mais atuante no mercado de capitais e preocupado com a economia, com o crescimento. Então, isso acaba refletindo no preço do minério, que acaba batendo na Vale. Então, a gente está um pouco mais otimista. A gente acha que o minério está a um preço razoável, aí, perto dos seus $114. É um preço alto para minério. E a Vale, acho que acaba surfando isso, né? Ela é uma empresa que gera muito caixa. Tá para anunciar o resultado na quinta-feira, acho que tá bem. Eu olhei os números aí que o pessoal tem no consenso, acho que
não tem como fugir muito disso, que é em torno de 4,5 bi de dólares. Então, é um valor muito grande. Isso acaba virando dividendo. A gente espera aí que ela pague um pouco de dividendo agora e depois pague já em janeiro do ano que vem alguma coisa de dividendo extraordinário. Então, assim, é um carrego muito positivo, porque só de que você vai ganhar de dividendo aí nos próximos 4 meses, dá alguma coisa perto de 11%. Então, é uma posição interessante e é um jeito de você estar exposto à China, que acaba sendo um pouco desconexo do resto do mundo, né? Então, se a gente vê tanta coisa acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, guerra, a gente sabe que a China é um negócio um pouco mais isolado, que depende só deles. Então, acho que é um jeito interessante de se expor e não estar ligado ao resto do mundo. Legal, Pedro, muito obrigado, viu, pela sua participação hoje aqui, por essas informações que você trouxe aqui pra gente e por essas contribuições aí para ajudar quem está acompanhando a nossa audiência. Obrigado. Sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigada, Pedro. Bom, já que a gente estava falando aí de petróleo, vamos com as notícias internacionais lá da Agência Internacional de Energia, que prevê a demanda global por petróleo, carvão e gás natural e vai atingir o pico antes do final da década, com participação dos combustíveis fósseis no suprimento global de energia, caindo então para 73% até 2030 e após décadas em torno de 80%. A agência observa ainda a ascensão das tecnologias de energia limpa, como eólica, solar, carros elétricos e bombas de calor, desempenhando então um papel fundamental na transformação do setor energético. Vamos dar uma olhadinha como fecharam os principais, os preços internacionais de petróleo. Então, já que a gente está falando aí do setor, então os preços pela terceira sessão consecutiva caíram. Barril WTI com queda de 2,5% aos 83 dólares e 74 centavos e o barril Brent, que é a referência para a Petrobras, com queda de 1,96%, quase 2% de queda, o barril Brent valendo 88 dólares e 7 centavos. Então, a cotação do barril de petróleo, fechamento dos preços internacionais desta terça-feira. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que daqui a pouco a gente tem mais informações do mercado aqui com vocês. Agora, 4 horas e 52 minutos, a gente volta já já. PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado.
Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Foi rápido e a gente disse que seria rápido. 16 horas e 55 minutos, a gente ainda tem 5 minutos de mercado aberto para ver o que vai acontecer nesse final de terça-feira. O que eu posso adiantar para vocês é que o Ibovespa chegou a subir mais, acelerou, foi para os 114 mil, mas já voltou para os 113.900 e pouquinho. Agora tem 14 bilhões de volume negociado neste momento e o dólar chegou em 4,99, caindo agora 0,48, dólar a 4,99. Fazia tempo que o dólar não valia menos que R$5, como a gente está vendo no pregão de hoje. Vamos dar um giro aqui pelos papéis para saber o que está mais positivo e o que está mais negativo. No negativo, pouca gente, uma faixinha pequena aqui. Magalu ainda perde bastante, 5,96. Outra do varejo, Casas Bahia, 3,77. Suzano cai 3,18 e o Carrefour 2,96. Do lado positivo, Alpargatas chegando em 5% de valorização, CVC com 4% de valorização, Localweb e Raizen, também empresas de destaque no setor de valorização da Bolsa de Valores. Nas Blue Chips, né, vale com 2,62 de valorização, Petri 4, Petri 3 também se valorizando, 1,5% e 1,75%, Itaú também ganhando valor, Bradesco perde valor nesse momento, Itaú está neutro e Banco do Brasil caindo mais um pouquinho. A gente vai ter a nossa segunda entrevista da edição de hoje do Closing. A Isa vai chamar o nosso entrevistado para a gente bater mais um papo. Isso mesmo, vamos então com o nosso segundo convidado, Leonardo Pelvezan, analista da Quantis. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar falando, a gente estava falando com o convidado anterior sobre Petrobras, sobre petróleo ainda, mas eu queria falar, ainda continuar repercutindo esse assunto, falando sobre os dividendos da Petrobras, algo que o mercado ficou muito preocupado ontem, né? Depois do comunicado divulgado pela empresa. O mercado realmente teme a interferência política, mas os proventos estão mesmo sendo ameaçados? Olha, Isa, eu acho que a empresa ela vai acabar, né, os diretores ali, que nem teve a fala do seu recente, eles vão comentar que não é da vontade deles pegar esse caixa, reter esse caixa para fazer outros tipos de investimento, né? O que foi comentado há pouco tempo atrás e o que fez dar essa reação positiva na ação. Mas eu acredito que é algo que tem que ficar com um pé atrás. A gente sabe que essa gestão ela tem um risco de ela não ter um alinhamento forte com os minoritários, como era na gestão passada. É uma empresa que deve continuar gerando um caixa enorme nesse patamar de preço de petróleo. E a empresa vai ter muito caixa para pagar dividendos ou para fazer investimentos relevantes que podem destruir valor, podem não serem economicamente viáveis no sentido de gerarem valor para os acionistas. E isso é um risco que sempre vai estar no radar. Então acaba sendo uma mensagem negativa a isso. Eu, por conservadorismo, eu não colocaria dividendos extraordinários na conta, né? Eu iria pelo caminho como cenário base, colocaria o pagamento de dividendos levando em consideração algo entre mais ou menos em linha com a política de dividendos da Petrobras, né, que é pagar ali um percentual sobre o fluxo de caixa livre, né, após o CAPEX.
Mas, enfim, acaba sendo um sinal negativo. E dito isso, não colocaria na conta possíveis pagamentos extraordinários. Eu deixaria isso como uma opcionalidade, né? Agora eu queria falar um pouquinho de petróleo. A gente viu um pouco mais cedo a Casa Branca dizendo que se preocupa profundamente sobre possíveis ataques às tropas no Oriente Médio. A gente deu agora há pouco mais uma queda aí do petróleo, ontem e hoje. Porém, você acredita, após essa declaração da Casa Branca, deve afetar profundamente, assim como eles disseram, né, deve acabar afetando os preços do petróleo disparando? Como é que você está enxergando o petróleo nessa crise mundial? Olha, eu acredito que existe um risco, embora eu não colocaria muito um risco com uma probabilidade muito alta desse conflito escalar e virar algo a nível mundial, né, com uma participação mais forte dos Estados Unidos, uma participação mais forte do Irã, de outros países ali do Oriente Médio. É algo que existe, mas eu não colocaria no preço, já que não colocaria como cenário base, já que a gente teve outras ocasiões, outros conflitos do tipo nos últimos anos, que também gerou uma apreensão maior, gerou um impacto no preço do petróleo e acabou que foi uma oportunidade de compra, por assim dizer, em ativos, né, nos mercados que precificaram um risco maior, né? Mas sobre o preço do petróleo, eu acredito que, apesar de ter essa pacificação, essa possível, né, pacificação que pode fazer com que o preço do petróleo volte a cair, eu também não vejo isso em patamares, assim, o petróleo caindo para $60, por exemplo. Abaixo disso, a gente sabe que antes desses conflitos, a gente, ou melhor, juntamente com esses conflitos, a gente passa por um dilema de oferta e demanda, né, onde você tem as grandes majors, as grandes petroleiras investindo cada vez menos para aumentar a produção e focando mais no pagamento de dividendos, e uma demanda ainda muito resiliente, né? E isso acaba gerando esse desbalanço de oferta e demanda e leva o preço do petróleo estruturalmente para preços mais altos. Então eu acredito que a minha visão para petróleo hoje é estruturalmente para cima, né? Mas eu acredito que, assim, esses efeitos de o petróleo vai para $100, 110, me parece ainda algo que seria temporário somente, né? Não é algo que vem para ficar, né? Como que você analisa as empresas do setor de petróleo, né? Principalmente as junior oils? Eu acho um setor interessante, tá? A minha preferida hoje ela é PetroRio, no setor. É uma empresa que já tem um histórico, um track record fenomenal, uma das empresas que mais geraram valor, acredito, aí da Bolsa, que geraram valor para os acionistas. Não é uma empresa que é nova, né, por assim dizer, que ainda é uma tese que está para acontecer, por assim dizer, mas eu vejo que você ainda tem um potencial muito grande ali de geração de valor, já que ela está entrando num ritmo forte de investimento e de crescimento de produção de barris de petróleo. Então, mesmo você colocando uma estimativa conservadora, né, mesmo utilizando isso no modelo, você ainda consegue ter um upside legal mesmo, apesar da valorização da ação nos últimos tempos, né? Eu acho que eles têm surpreendido positivamente, com coisas que com certos eventos que o mercado não colocava na conta. Eu acredito que tem uma boa oportunidade, tem uma boa probabilidade disso continuar acontecendo, né? A empresa a surpreender positivamente o mercado com novas descobertas, com novos aumentos de reservas, com um aumento de produção que não estava na conta do mercado. Eu acho que isso tudo são opcionalidades que podem vir a acontecer,
e por isso que eu vejo que ainda assim, mesmo depois de ter subido tudo isso, vejo que a ação tem um potencial legal. Eu também gosto de 3R, porém 3R é uma empresa que está passando por um processo intenso de CAPEX, então eles têm uns ativos que tem na conta deles tem um potencial muito grande de aumentar a produção, mas ela está passando por um processo intenso de reformar esses ativos, já que eles foram comprados há pouco tempo e eles estavam em estados bem depreciados, então eram ativos que não recebiam investimento há muito tempo. É uma tese que tem um potencial legal, porém no curto prazo, às vezes essas coisas elas são difíceis, elas são demoradas para acontecer, então eu vejo que é uma tese mais voltada para mais de longo prazo, né? E eles acabaram cometendo alguns pontos, cometeram alguns, a gente teve alguns eventos negativos que fizeram o mercado acabar perdendo um pouco de confiança neles. Porém, acredito que hoje, no preço atual, também não está precificado um aumento substancial da produção, com uma rentabilidade boa. Então, por isso que eu vejo uma certa margem de segurança comprando a tese hoje, apesar de que pode ser que demore um tempo até eles começarem a mostrar resultado, né? Mas no geral, assim, eu vejo que o mais importante aqui tem PetroRecôncavo também, mas é uma empresa que eu não acompanho muito, mas também, assim, eles também têm um aumento de produção relevante a ser entregue, só não é um aumento tão relevante como o 3R e como o PetroRio, ao meu ver, mas também chama a atenção. Mas o que eu queria deixar aqui é que mesmo você usando um patamar de petróleo, uma curva de petróleo mais baixa do que o preço atual do Brent, eu diria ali usar $70, $65 como o preço de longo prazo utilizado no modelo, você ainda vê um upside interessante para essas companhias. Então, se a gente for para o caminho que eu comentei de ter um preço do petróleo estruturalmente mais alto, ou pelo menos ficar nesse patamar na casa dos $80, esse upside aí seria maior. Então eu vejo que tem uma probabilidade do mercado, né, ou o seu site começar a revisar para cima o preço justo das ações do setor. Então por isso que eu vejo que tem uma margem de segurança legal nessas teses, e serve um pouco de hedge também, né, já que a gente está passando por um cenário turbulento aqui dentro, essas empresas elas se beneficiam de uma eventual alta mais forte do dólar, né, então eu vejo elas também para um potencial legal de servir de hedge numa carteira, né. Leonardo, Maurílio aqui, eu queria trazer para você um assunto relacionado ao agro. E uma sugestão sua, inclusive, é a gente falar sobre uma empresa de fertilizantes que eu não conhecia ainda. É até importante, eu acho interessante você trazer um panorama para a gente, que é a Vitia. Qual que é o panorama hoje desse mercado exatamente de fertilizantes? Se eu não me engano, me perdoa se eu estiver confundindo, mas quando estourou essa última guerra, se falava muito também de uma possível preocupação com a produção de fertilizantes. Como que está o mercado hoje e o que você traz para a gente sobre essa opção de compra da Vitia? Sim, Maurílio, o que aconteceu com a Vitia e com o mercado de fertilizantes é que ano passado a gente teve lembrando lá da guerra de Rússia e de Ucrânia, a gente teve uma queda, uma disrupção na cadeia de suprimento. Então, volume muito grande de fertilizante vem da Rússia. Então, essa disrupção fez os preços dos fertilizantes subirem fortemente, e com isso o Brasil começou a importar um volume grande de fertilizante a preços mais altos, porque o preço já tinha estourado para cima.
vendo um risco de desabastecimento. A gente poderia ter o risco de não ter fertilizante para a próxima safra, para a safra de 2022. Mas o que acabou acontecendo foi que o conflito ele não escalou, né? O conflito da Rússia com a Ucrânia ele acabou não escalando, e essa disrupção na cadeia ela acabou sendo corrigida mais rápido do que o mercado havia imaginado. Então os preços dos fertilizantes eles caíram rapidamente, né? Ao longo de 2022. E ao longo desse ano também. Então, para a Vitia, apesar do foco dela ser os fertilizantes biológicos, né, e aqui eu falo tanto fertilizante como os defensivos biológicos também, né, biológicos como um todo, ela tem uma parte uma unidade de negócio dela que também trata de fertilizantes baseados no NPK, que seria a matéria-prima do fertilizante químico. Então, essa oscilação de preço acabou afetando muito o resultado dela, já que ela também acabou fazendo um estoque de fertilizante que ela teve, que agora ela passa por pela venda desse estoque de fertilizantes a preços mais baixos, sendo que ela montou esse estoque a preços mais altos lá no ano passado. Então a cadeia de fertilizante está passando por uma normalização e isso está fazendo com que a margem de lucro que ela está conseguindo nessa venda dessa parte de fertilizantes baseados no NPK acabe sendo uma margem até mesmo negativa, né? Mas não interfere não interfere tanto assim no resultado dela, já que o foco são os defensivos. Mas apesar disso, você tem o preço do fertilizante biológico. Desculpa, tinha comentado dos biológicos, né? Boa parte do resultado dela vem dos biológicos, né? Mas o preço do fertilizante biológico também é influenciado pelo fertilizante químico, já que o principal competidor do biológico o uso do fertilizante químico. Então você tem um diferencial de preço ali, de que se o preço do teu concorrente cai, né, o preço de venda, você é obrigado a baixar os preços também. Então isso tem feito o resultado dela ser prejudicado por esse lado do preço, né, uma normalização dos preços dos insumos agrícolas como um todo, né, que eu falo do defensivo também. E isso também, de certa forma, está aliado, né, à queda de preço dos grãos, que é algo que também tinha subido ano passado, né? Enfim, é uma cadeia que o preço dos grãos sobe e isso acaba fazendo subir o preço dos insumos e se você tem uma queda, isso acaba pegando também uma queda dos grãos, isso também acaba pegando os insumos, e é o que a gente viu acontecendo ao longo desse ano. Então isso tem feito também o preço dos insumos caírem, e a gente também teve um atraso por conta dessa queda de preço dos grãos. A gente teve um atraso na carteira de pedido dos produtores, né? Então os produtores começaram a atrasar a compra de insumos, e por conta de atrasarem a venda dos grãos, esperando uma recuperação dos preços dos grãos, da commodity. E conforme o tempo passa, esses preços eles foram reagindo, mas foram reagindo pouco. Então chega um momento que o produtor ele é obrigado a vender os grãos e comprar os insumos, já que ele chega num tempo limite para começar a plantar a próxima safra. Então o que aconteceu? O resultado da maior parte das empresas do agronegócio, tanto da Vitia, a gente tem as empresas de semente, como a Boa Safra, as empresas que vendem insumos agrícolas como um todo, que seriam voltados para o varejo, como a 300, por exemplo. A gente teve todo esse setor atrasado, né? Ele demorou para as vendas que aconteceriam ao longo do segundo trimestre, do terceiro trimestre, que vai sair agora, foram jogadas mais para final do terceiro trimestre ou quarto trimestre até. Então a gente está vendo o setor ainda com resultados fracos. O terceiro trimestre, acredito que vai ser parecido com o que foi o terceiro, no sentido de comentários com relação a esse atraso no início do plantio, né?
então um atraso na compra dos produtos dessas empresas, e isso deve voltar mais forte no quarto trimestre, já que acabou ficando concentrado ali, né? Uma boa parte do resultado do ano, de boa parte dessas empresas deve acontecer no quarto trimestre. Eu acredito que para a Vitia deve acontecer isso. No segundo trimestre eles tinham comentado que eles já tinham comentado que a carteira de pedidos seguia forte, ou seja, os pedidos eles têm vindo no mesmo ritmo do ano passado, só que isso ainda, esses pedidos eles devem ser receitados, eles devem virar faturamento mais para o quarto trimestre só, não é nem mesmo para esse terceiro trimestre. Porém, vamos esperar, talvez eles tenham acontecido alguma antecipação e esse resultado possa vir melhor e ficar mais distribuído entre o terceiro e o quarto trimestre, né? Mas então a gente tem esse impacto, e o impacto eu comentei dos fertilizantes químicos, né, baseado no NPK, que o setor está passando por uma redução no nível de estoques, o estoque está com preço alto, e isso pega uma parte do resultado da Vitia. Isso só deve se normalizar ao longo desse ano e ano que vem, né, para você voltar, esse segmento voltar a ter margens mais saudáveis, mais em linha com o que é o histórico da companhia, né? É isso aí, Leonardo. Tá vendo só? Eu não falei para você que eu não conhecia, agora eu aprendi. É Vitia, não é Vitia, é Vitia. Obrigado pela contribuição aí. Só para a gente fechar, 5h16 do dia 24 de outubro, então já está valendo a temporada de resultados, né? Já está começando a divulgação agora, oficialmente, já que a Bolsa fechou. Eu queria saber se você tem algum destaque, alguma surpresa que você espera nessa temporada, algo que você quer registrar para nessa nossa última pergunta aqui, justamente para você ficar mais à vontade e apontar um caminho aí que você acha interessante. Olha, Maurílio, acho que para o terceiro trimestre eu não vejo algo muito positivo para grande parte dos setores, tá? Para a maioria dos setores eu vejo algo sem muitas surpresas positivas. E aqui a gente pode daí falar de alguns setores especificamente. Acho que varejo, varejo aqui do mercado interno, acho que está ainda muito parado. Nesse terceiro trimestre a gente tem visto alguns dados econômicos negativos de varejo, tanto varejo de vestuário, varejo alimentar também, por conta de queda de preço dos alimentos. A parte de eletrodomésticos também, material de construção. Eu acredito que a maior parte das empresas não devem soltar resultados que sejam positivos, por assim dizer. Claro que sempre vai ter uma ou outra que pode surpreender. Eu acho que o grande destaque aqui vai ser as empresas de commodities. O minério de ferro, por exemplo, no caso de uma Vale, de uma CSN, o minério de ferro tem surpreendido positivamente, né, ficando aí no patamar na casa ali de $110, então isso é muito positivo para a geração de caixa delas. E as empresas de petróleo, né, como eu comentei um pouco, eu acredito que a gente vai ver um resultado positivo para a maior parte delas. No caso do que eu comentei, o caso mais específico da PetroRio, ela tem um estoque grande de petróleo que ela segurou, e ela fez a venda nesse terceiro trimestre, então deve ser um terceiro trimestre mais forte do que os outros anteriores desse ano. A gente teve a Petrobras também soltando um relatório de produção que veio a níveis em patamares recordes, então deve também ser um resultado bem forte. Então, acredito que empresas de celulose também, como o caso do Suzano, acredito também deve vir positivo, já que no terceiro trimestre a gente teve uma recuperação legal dos preços de celulose. Então, eu vejo que no geral, né, na média, não deve ser um trimestre muito animador.
para grande parte para grande parte dos setores e, consequentemente, das empresas, é uma recuperação mais forte da média, né, desses resultados deve ficar para o quarto trimestre ou até mesmo para ano que vem, né? Nesse quarto trimestre talvez tenha alguma recuperação mais forte no setor de consumo, no setor de varejo como um todo, já que no passado a gente teve Copa do Mundo atrapalhando, né? Um dia a mais ou um dia a menos de vendas para as empresas de varejo acaba sendo relevante. Então eu acredito que pode ser que a gente tenha alguma surpresa positiva só no quarto trimestre daí, né? Perfeito, Leonardo. Obrigado, viu, por sua participação aqui, por sua interação e suas respostas aí nesta terça-feira. Um abraço. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Então, 17 horas e 20 minutos, o mercado fechou oficialmente. E olha só, depois de 5 pregões no negativo, hoje foi dia do Ibovespa dar um oi aqui para o verde. 113.761 mil pontos, fechou com alta de 0,87%, volume negociado de 16 bilhões de reais. Então interrompe aí essa tendência negativa dos últimos pregões. E o que levou a isso exatamente foi, vou colocar o volume aqui, foi exatamente Petri 3 e Petri 4, a Vale, VEG, que a gente falou aqui também durante o programa, Santander, Hapvida, a própria B3 e a PetroRio. Então, os índices aí em relação ao volume, o que puxaram a bolsa aí pro positivo. No negativo ficou Suzano, em termos de volume, Banco do Brasil, Magalu, aliás, que realmente foi aquela perda que a gente registrou naquele momento, queda de 6,62%, perdeu o valor. O dólar ficou liberando 5 e fechou a 4,99. Então o dólar aí fechou no 4,99, fazia tempo também que não fechava o dia cotado a valor menor do que R$5. Isa. Bom, vamos falar, já que a gente estava falando de temporada de balanço por aqui, vamos falar lá dos Estados Unidos, porque já tem alguns resultados, como o de Coca-Cola, que registrou lucro líquido de 3,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 9,3% na comparação anual. As receitas da companhia americana somaram 11,9 bilhões de dólares entre agosto e setembro, um crescimento de 8% sobre o mesmo período de 2022. Em nota, o diretor-presidente da Coca-Cola disse que entregou um resultado robusto no trimestre e estamos aumentando as metas de receitas e lucro no ano por conta disso, disse então o diretor da Coca-Cola aí, num dos resultados aí, entre outros que vão sair ao longo dessa semana. Inclusive daqui a pouco tem Microsoft e Alphabet. Inclusive eu vou dar uma olhada aqui para ver se a gente já tem, que ia sair no fechamento de mercado. Vou aproveitar para atualizar então o mercado também lá nos Estados Unidos, que está próximo aí ao fechamento de pregão por lá. Dow Jones com 0,62% de alta, SP 500 0,73% subindo, Nasdaq também subindo aí quase 1%, 0,93% de alta. Maurílio. Legal, viu, Isa? Então é isso, a gente está acompanhando esse início da temporada de resultados aqui no Brasil e eu quero chamar você para participar e para acessar o BMC Class, porque acabou de ser lançado no nosso site mais um módulo dessa plataforma de ensino gratuita que é feita em parceria entre a BMC e a B3. É o 8º módulo, agora voltado a explicar tudo que o investidor precisa saber a respeito de fundos de investimentos numa parceria com a GTI Investimentos. São 12 videoaulas nesse módulo, ministradas por vários professores com grande experiência e que fazem parte aqui da nossa equipe. Marcos Saravalli, Paola Mello, Rodrigo Glatt, Paula Moraes, toda a equipe que tem esses nomes de peso do mercado financeiro, do jornalismo do mercado financeiro, que apresentam todas essas aulas. E o melhor de tudo é que as aulas são totalmente gratuitas. Tá vendo o QR Code? Deixa eu procurar. Aqui. Não, aqui. Pronto. QR Code, basta apontar o celular e fazer o seu cadastro, que é rápido, e-mail e nome completo, você já baixa todo esse conteúdo, pode assistir, entender um pouco mais
sobre o mercado financeiro e sobre isso aqui que a gente faz todos os dias trazendo a notícia. É o BMC Class Educação que gera valor. O convite está feito. Agora são 17 horas e 24 minutos. A gente está chegando perto do nosso último bloco. Antes, tem um intervalo rapidinho. E na volta a gente vai ter a uma análise técnica, justamente para a gente ver como foi essa terça-feira e projetar um pouquinho do que pode ser os próximos dias e as próximas semanas na B3. Até já, a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no Closing da BMC News, agora 5 horas e 27 minutos. Vamos com notícias internacionais lá da China, porque de acordo com a Xinhua, que é a agência estatal de notícias, toda emissão adicional de dívida será agora redirecionada para governos locais com o objetivo de apoiar a recuperação pós-desastres naturais e reconstrução voltada à prevenção e capacidade de resiliência a novos incidentes. Isso vai ampliar o déficit de orçamento lá do país em 2023 para cerca de 3,8% do PIB, ante os 3% anteriormente, então, projetados lá na China. O presidente chinês Xi Jinping realizou uma visita inédita ao Banco Popular da China e à administração estatal de câmbio, destacando a crescente ênfase do governo na economia e nos mercados financeiros. A visita de Xi Jinping foi a primeira desde que se tornou presidente há uma década e pode sinalizar uma liderança centralizada e unificada do Partido Comunista sobre a indústria financeira. Essa ação está alinhada com as recentes medidas do governo para impulsionar o crescimento e estabilizar os mercados, mitigando, afastando, reduzindo preocupações de negligência econômica. Ainda com notícias da China, os gastos do governo chinês diminuíram a um ritmo mais lento nos primeiros 9 meses de 2023, registrando uma queda de 2,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E os números foram divulgados pelo Ministério das Finanças.
Essa desaceleração das quedas sugere um aumento do estímulo fiscal para impulsionar a economia. O chamado déficit aumentado, uma medida mais ampla do déficit orçamental, diminuiu 17,8% em relação ao ano anterior, devido ao aumento da receita do governo. Na Europa, o índice de confiança do consumidor na Alemanha registrou queda de 28 pontos em novembro, abaixo da previsão de menos 27 pontos. Esses dados indicam que a confiança dos consumidores alemães enfraqueceu pelo terceiro mês consecutivo e é um reflexo das preocupações econômicas e das incertezas. Também foram divulgados os PMIs compostos do bloco, mostrando uma tendência de queda em outubro. Na Alemanha, esse índice caiu para 45,8, refletindo um enfraquecimento tanto nos setores de serviços quanto industriais. Na zona do euro, o PMI composto chegou a 46,5, o nível mais baixo em 35 meses. Já no Reino Unido, houve uma ligeira melhora no PMI composto. Agora a gente fala de Bitcoin, que teve um aumento de 15% e atingiu $35 mil, no valor mais alto desde maio de 2022, alimentado por especulações sobre a aprovação iminente do primeiro ETF do criptoativo. A gestora BlackRock listou seu ETF, indicando que o lançamento do produto está próximo. E, além disso, um tribunal de apelações dos Estados Unidos anulou a decisão da SEC que impedia a conversão do fundo de criptomoedas da Grayscale em um ETF de BTC. O Bitcoin é negociado atualmente a pouco mais de $34 mil, com otimismo quanto ao seu futuro. Analistas também colocam o Bitcoin como um ativo defensivo em tempos de incertezas globais. Bitcoin está fazendo um movimento ali de valorização bem semelhante com o ouro, que tem sido cada vez mais procurado, também após os conflitos no Oriente Médio. É isso, agora são 5 horas e 31 minutos da tarde, horário de Brasília. Hora de abrir a nossa janelinha e chamar o Felipe Fradinho para análise técnica, ele que é analista da Empíricos. Felipe, obrigado por estar aqui com a gente mais uma terça-feira. Hoje, depois de uns 5 pregões aí no negativo, uma reação do Ibovespa. E fica à vontade aí para fazer suas primeiras considerações e trazer seus destaques. Bem-vindo. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, Isa. Sempre um prazer estar com vocês. Como toda terça-feira a gente se encontra aqui, né? E eu já até aproveito para compartilhar a minha tela também. Acho que nada melhor do que explicar o mercado, mostrando como que o mercado vem se comportando nessa terça-feira, desculpa. A gente tem aqui setor de petróleo, gás e biocombustíveis puxando o nosso Ibovespa para cima, né? Lembrando que até pela área do gráfico aqui a gente vê, né, que praticamente um quarto de todas as negociações da nossa bolsa, envolvendo volume financeiro, está atrelado ao setor de petróleo, que hoje Petrobras negociou quase 3 bilhões, subindo, fechando aí com alta de 1,5%, com as Junior Oils também seguindo, né, PetroRio, 3R Petróleo, PetroRecôncavo também aqui, a única no lado negativo. Materiais básicos, Vale se recupera bem hoje, né, sobe 2,29%, assim como o setor de CSN, Uzi Minas, CSN Mineração, Bradespar, controladora de Vale. Setor financeiro ficou um pouco mais em cima do muro, né? Estava até muito bem ao meio-dia. Destaque positivo para B3, BPAC, ontem subiu muito forte, hoje subindo também. Multiplan, Santander e Aliança Sonai puxando para cima. E do lado negativo aí a gente tem Banco do Brasil, Resseguradora IRB e Cielo também realizando. Cielo que vem de um longo período aí de recuperação. Bom, a gente pode ver aqui que o Ibovespa hoje, né, testou, vou até aumentar um pouco o zoom para que a gente tenha uma visualização mais fácil, testou na máxima do dia a média de 200, mas é evidente o comportamento baixista do Ibovespa. A gente consegue ver aqui topos e fundos decrescentes, né, ou seja, cada vez o índice tem mais facilidade de cair do que de se recuperar, né, tá certo? E agora, nos últimos 5 pregões, como o Maurílio muito bem falou, a gente vê aqui fechamentos abaixo da média de 200. Por mais que hoje o Ibovespa tenha fechado com alta de 0,87, a gente viu que respeitou a média de 9 períodos, que é essa minha curva verde, a média de 200, que é essa curva em azul, também como máxima, e arrefeceu um pouquinho, né? Antes do fechamento. A gente pode ver que chegou a subir aí mais de 1%, 1,33%, e aí veio fechar na casa dos 0,87 na alta.
Na máxima do dia, chegou também a flertar com o patamar de 114 mil pontos, bateu 114.248 e veio fechar em 113.761, o que também é um mau sinal. E o terceiro ponto negativo, vamos dizer assim, né, desse movimento de alta do dia de hoje, é que o volume financeiro também ficou abaixo no dia de recuperação do que os volumes financeiros nos dias de baixa. Ou seja, quando o mercado cai, ele cai com mais intensidade, com mais negociação. Em um dia de recuperação, parece que tem menos gente acreditando nessa retomada e, por isso, o volume financeiro acaba ficando menor do que o vendedor dos últimos 5 pregões. Bom, Felipe, eu queria que você falasse também sobre as maiores altas e baixas. Vamos começar pelas maiores baixas aí, que temos Magalu com quase 7% de queda hoje, após uma fala aí de sua principal diretora ali, a presidente do conselho, Maria Luísa Trajano. Então, depois de sua fala dizendo que prioriza ali as lojas físicas, teve essa queda forte aí. Como é que você está vendo no gráfico Magalu? Bom, vamos lá então, né? Magalu é um belo exemplo de ativo que perdeu valor nos últimos anos, né? No auge da pandemia, até por ter, né, essa vantagem, né, do e-commerce, né, acabou sendo rapidamente, essa queda da pandemia acabou sendo rapidamente superada e até renovou máximo o papel, porém, a grande verdade é que agora já perde 95% de valor de mercado e continua com uma queda só esse ano, né? Para o pessoal ter uma ideia, o papel já perdeu 48,5% de valor, ano passado 62% e no ano retrasado 71%. Então, é um ativo que cai sem freio nenhum, né? Inclusive essa queda de hoje de 6,62 é uma queda muito acentuada, ainda mais com um papel que já é tão barato, né? E o gráfico não nos dá nenhum sinal de otimismo, não. O ativo fecha na mínima negociada do dia, o que também corrobora essa força vendedora, volumes altos na parte das vendas, médias apontam para baixo, bem inclinadas, inclusive. E quando a gente tira aqui o zoom do gráfico para ver em que patamares o ativo pode segurar, a gente vê aqui que Magalu perde hoje, inclusive, esse fundo muito importante de 2017. Ou seja, teoricamente, o próximo suporte são essas regiões de topo aqui, que seria o preço aí de R$ 1,07, ou seja, tem mais 28% de queda até esse primeiro suporte e depois 43% de queda em 83 centavos. Não consigo ver Magalu com olhos positivos de forma alguma, Isa. E Suzano, temos também Suzano entre as maiores quedas do dia, ali com quase 4%. Como é que você faz uma análise ali? O que você vê no gráfico de Suzano? Vamos lá então, com certeza. Bom, a gente pode ver aqui também, evidentemente, hoje, né, o dia de alta no Ibovespa. Quando a gente passa para o dólar, a gente vê que o dólar, apesar dessa alta do Ibovespa, né, caiu pouco relativamente, né? Caiu hoje aí 0,43, o dólar cheio futuro, né? Já vem aqui pelo 4º dia consecutivo de queda. Ontem, uma queda um pouco mais acentuada, de 0,58, e na sexta-feira, 0,52 de queda. Porém, no mês também vai perdendo aí já o dólar cerca de 1,14 nesse mês. Depois de fazer um toque também na média semanal lá de 21 períodos, né? Ou seja, com um sinal ainda de uma formação que sugere topo para novas quedas, quem sabe até o 4,76, 4,77. E essa alta aqui foi muito motivada aí do início do mês, né? Do meu ponto de vista, por conta do conflito iniciado lá do Hamas, de Israel e Hamas, né? Quando o mercado tem maior aversão ao risco, né? A busca por metais, como você vinha falando antes da minha entrada aqui no canal, metais, Bitcoin e pelo dólar, que é uma moeda de segurança, acaba também aumentando. Então, Suzano, como é uma grande exportadora de celulose, né, Suzano e Klabin também, inclusive, né, tá até aqui com queda de 1,34 também, praticamente no top 10 das quedas, né, acabam sofrendo, porque elas têm receita em dólar. Então, quando o dólar perde valor, elas acabam recebendo menos reais em relação às suas negociações. Então, essas empresas acabam sofrendo bastante. E, em especial para a Suzano, a gente viu que o ativo já tinha feito um belo rally de julho até agora, até outubro. Então, quando a gente traça aqui um Fibonacci, por exemplo, a gente vê que ela vem hoje testar essa região do 61,8% de FIBO, que é nos R$ 53. Ela vem fechar abaixo, nos R$ 52,50,
e o próximo suporte nos 51,16. Para mim, esse é o patamar mais relevante, entre 51,15 e 51,20, que a gente tem vários topos aqui atrás, né? Ou seja, já é uma região de grande resistência dos compradores, né? Para ultrapassar essa região, e resistência rompida vira suporte, né? Não só os topos, mas também como o 50% de todo esse movimento altista. Ou seja, o suporte mais forte de Suzano é em 51,15, 51,20. Se perder essa região, aí é queda livre até os 49. Eu confesso a vocês aqui, depende, claro, tudo é do jeito que chega nessa região de suporte, né? Se chegar com gap de baixa, com candle grande, com corpo volumoso, é claro que me assusta. Agora, se chegar um pouco mais lateralizado, como o movimento de realização fez aqui atrás, eu cogito fazer uma compra aqui nos 51,15, 51,20 no papel, acreditando que ele pode voltar aos 53 ou até, quem sabe, fazer um repique às médias na casa dos 55,25. Maurílio, aqui mais uma pergunta para você. Tem como você trazer, por favor, como é que foi o dia e como tem sido a tendência aí da CVC, por conta, muita gente apostando numa valorização agora dos papéis por conta da queda do dólar, o aquecimento aí no mercado de turismo. Claro que não se sabe até quanto essa queda vai ser significativa e vai ficar estável nesse valor, ou se vai cair, voltar a subir, ou se vai cair muito, enfim. Não é o único critério, mas muita gente falando em possibilidades boas aí para o papel CVC e para o setor de turismo como um todo. O que dá para você destacar para a gente? Vamos lá, então. Apenas complementando em relação a Suzano, né? Hoje à tarde também saiu um relatório aí de uma grande corretora estimando que o terceiro trimestre seja fraco para essas ações de papel e celulose, também por preços mais baixos de celulose e papel, afetando aí o faturamento e a rentabilidade dessas empresas, assim como, né, a gente já vem vendo desde os últimos relatórios trimestrais sequenciais quedas no EBITDA devido a esse cenário. Então tem mais essa cerejinha aí do bolo que foge do nosso gráfico, mas é uma informação importante. Respondendo ao Maurílio, CVC B3, a gente pode ver aqui que é um papel que tem muita volatilidade. Eu faço sempre um relatório todos os dias de fechamento de mercado, com um resumo do dia, né? E eu comento sempre a maior alta do Ibovespa e a maior baixa. Ontem, inclusive, né, a CVC foi a maior alta e hoje também. Né, o segundo dia aí, a gente pode ver que no dia 6 e no dia 10 de outubro também tivemos baita movimento aqui em CVC. No dia 10, inclusive, foi na segunda-feira, a gente viu aqui uma alta de 16,5% para o papel. Desceu, entregou toda essa alta. Porém, tem sempre um ditado gráfico que a gente fala aqui, né? Que é o seguinte, ele subiu de elevador e desceu de escada, ou seja, quando sobe, o papel sobe com mais impulso, com mais ímpeto do que quando cai, o que é um bom sinal. Outros bons sinais aí, que a gente pode analisar no gráfico, são esses fundos e topos ascendentes, mostrando aqui uma possível reversão de tendência. A tendência de CVC é de baixa. Raramente ela faz algum movimento de recuperação em canal, como a gente pode ver aqui, de julho até setembro de 2022 e de dezembro até fevereiro aí, dezembro do ano passado até fevereiro desse ano. Nesse momento faz mais uma recuperação. O único ponto negativo é que o papel costuma buscar a média de 200 como resistência. Então ele cai, bate, se aproxima da média e desaba. Se aproxima e desaba. Se aproxima e desaba. Aqui chegou a fazer uma gracinha, né? Em finalzinho de maio e início de junho. E agora também parece repetir esse comportamento. Do meu ponto de vista, tá? Uma entrada agora em CVC eu acho tardia. Tá? Eu penso que já saiu aqui de perto da margem inferior. E temos aqui um primeiro topo na média de 200 como resistência, com menos de 3% de valorização. Esse topo anterior das últimas 2 semanas também com uma resistência, com 8% de ganho. E um stop caro, né? A gente está falando, botaria um stop que é abaixo desse fundo, seria um stop de 16%. Ou seja, a relação risco-retorno não fica interessante. Para entrar em CVC, para médio prazo, eu acho interessante, porque a gente vê um canalzinho de alta. Porém, eu me sinto mais confortável de fazer uma entrada mais próxima aqui dessa margem inferior, em 2,50 até 2,55, penso que seja interessante uma entrada, que aí o meu stop fica aqui abaixo desse fundo anterior, que a gente chama de stop técnico, né? Com 5,5% de baixa. Aí uma primeira parcial poderia ser na média de 200, com quase 15% de ganho, e o alvo final aqui nos 3,34 com 30% de ganho.
aí a relação risco-retorno fica bem mais interessante do meu ponto de vista. Legal. E ainda na área de turismo, você pode ver, por favor, a Gol? Opa, vamos lá, com certeza. Gol 4, hoje o papel sobe 2,75, também numa toada de recuperação, né? Assim como a gente vê em CVC, a tendência do papel continua sendo de baixa no médio prazo, porém no curto prazo a gente vê aqui uma bela formação de topo, né? Inclusive com gráficos fechando próximo às máximas dos dias, né? Candles fechando próximo às máximas do dia, dois dias de realização e o papel já volta a dar sinais aí de melhora. Bem similar, inclusive, a Gol. Para mim tem um topo importante, que é o topo da semana passada. Tem outro topo aqui na média de 200. E aí depois um primeiro objetivo mais interessante seria o repique ao 61,8 de Fibonacci dessa última pernada de baixa. Tá? Para mim, se tivesse que escolher entre Gol e CVC, eu prefiro escolher Gol. Tá? Eu acho que Gol tem mais espaço aqui para a gente ganhar dinheiro. O stop aqui, por exemplo, seria de 10, aqui na média de 200 seria quase de 10 também, e no patamar de FIBO seria algo próximo de 20%, né? Ou seja, está mais o primeiro objetivo 1:1 do stop e o alvo final 2:1, né? 2 vezes o alvo final, percentualmente falando, do que eu aceito perder no pior cenário. Diferente de CVC. CVC, para mim, acaba ficando um pouco mais desinteressante, vamos dizer assim, né? Eu também trago notícias em relação a Gol, né? A gente tem aqui, hoje a gente teve a aérea subindo, não só com a baixa recente dos preços do petróleo, o que é bom para esse segmento de uma forma geral, né? O querosene da aviação, teoricamente, fica mais barato e essas companhias de aviação e de turismo acabam aumentando as suas margens também, passagens mais baratas e tudo mais. Então, do nosso ponto de vista, para essas empresas de aviação, o petróleo caindo é interessante. E também teve um dado da ANAC divulgado hoje, que mostrou que a demanda dessas viagens nacionais subiu 5% em setembro na comparação anual, né, com setembro do ano passado. Então, pode ser um bom início de recuperação em Gol e CVC também. Vamos acompanhar. Hoje, basicamente, o Ibovespa ficou calcado a subida, né, o bom número do Ibovespa na Vale, que ontem também já apresentou um bom resultado e hoje também bastante valorização. O que dá para mostrar em relação às ações da Vale aí nesse momento na análise técnica? Bom, vamos lá então, né? A Vale operando com gráfico que eu particularmente detesto, tá? Que a gente vê aqui topos mais altos e depois fundos mais baixos, né? É o que a gente chama aí de alargamento na análise técnica, né? A gente vê aqui rompimentos falsos para cima e rompimentos falsos para baixo também, né? O mercado sem direção. No curto prazo, a gente vê vários dias com grandes gaps na abertura. Ou seja, o que é o gap? Né? Quando o ativo fecha num patamar e ele abre muito distante desse patamar. Abre tanto com gap de baixa, como aqui fez em alguns dias, gap de alta, gaps de baixa de novo. Aqui um gap de alta, né, insano, vamos dizer assim, né, no dia 25 de julho, que fechou com alta de 3%, depois um baita gap de baixa, enfim. Né, alguns candles sozinhos, inclusive, né, no mês passado, em setembro, dia 6, o papel caiu 1,59%, depois na volta do feriado, no 8 de setembro, o papel fechou com queda de 2%, ou seja, é um gráfico que não tem muita regularidade, vamos dizer assim. E principalmente nesses últimos 4 pregões. Né, o papel veio aqui com 2 dias de queda muito forte, dia 18 e dia 19. Dia 19 rompendo essas mínimas, inclusive, abriu no dia 20 com baita gap de baixa, fechou com quase 3% de baixa. Ontem, o papel, apesar de ter fechado acima da abertura, ainda fechou abaixo do fechamento anterior, de sexta-feira. Então, por mais que a gente veja um candle de alta, foi um dia de perda de valor, queda de 0,19. E hoje o papel sobe aí 2,29, muito motivado por conta da alta do minério de ferro lá no Porto de Dalian, com a expectativa, que vocês vinham até comentando também antes da minha participação aqui no fechamento, por conta de estímulos, com novos estímulos, melhor dizendo, pelo governo da China na região em relação à infraestrutura, porque poderia aumentar a demanda pelo minério de ferro, e o preço sobe também, e acaba que Vale acaba se privilegiando disso. Porém, é um gráfico que, do meu ponto de vista, eu prefiro ficar de fora. Sobe e desce sem grande direcionamento, com grandes gaps
de abertura, ou seja, para pular stop, isso aqui é espetacular, né? Algo que a gente não deseja. Então, Vale, do meu ponto de vista, fica um pouco de lado aí. Se for, não, Frade, eu quero entrar em Vale de qualquer jeito. Aí deixa para pensar em entrar em Vale aqui entre a casa dos R$60 e dos R$61,50, R$62, mas aí pensando em suportes, né, lá de trás. A gente vê que sempre que Vale bate nessa região de fundo, costuma a ter uma certa apreciação. Agora mais uma que antes da gente encerrar. Entre as maiores altas aí, na contramão de outras varejistas como Magalu e Casas Bahia que estão ali, que amargaram, que estão fecharam em queda hoje, Alpargatas fechou em alta aí de quase 6%. Queria que você desse uma olhada em Alpargatas para saber como se posicionar, como o investidor pode se posicionar em Alpa 4. Vamos lá então. Alpargatas, eu até estava verificando antes da gente entrar ao vivo, né? A parte de consumo cíclico foi bem mista, né? A gente vê Magalu caindo, Lojas Renner. Por outro lado, a gente vê Grupo Soma puxando do lado das altas, a CVC, Alpargatas para cima também, Arezzo para cima também. Então, foi bem misto o resultado do dia de hoje. A gente teve, né, a divulgação aí do novo CEO até confundi aqui, peço desculpas. Ex-Alpargatas acabou indo para outra empresa do segmento. Fechamento não tem problema, Felipe, é assim mesmo. Esse mercado é muito dinâmico, não se preocupa. Tudo muda. Alpargatas fez com alta de 5,24%, é o melhor fechamento do papel desde o dia 9, né? Ou seja, a gente tem quase 2 semanas que não fecha nessa região. A máxima de hoje foi lá no 7,97, respeitou a região de R$8 também como região de resistência psicológica, né? Para quem não opera muito gráfico, é importante a gente mencionar aqui patamares redondos de preço, né? Ou seja, R$8, R$10, né? O Ibovespa nos 110 mil pontos, 120 mil pontos, patamares de números redondos, são regiões naturais de resistência e de suporte psicológico, e hoje bateu 7,97, no que já era uma alta bem acentuada. Na máxima, chegou a subir aí quase 7%, 6,88, e arrefeceu um pouco o movimento antes do fechamento, fechando aí em 7,83, no que pode ser aqui um primeiro sinal de reversão de tendência, até porque a gente vê aqui topos cada vez mais baixos e uma LTB formada, que é uma linha de tendência de baixa. A gente consegue ver o volume comprador começando a ser crescente. No início do mês, a gente já viu alguns volumes compradores também chamando atenção, por mais que a gente tenha tido um dia de volume vendedor alto, já tivemos aqui uma maior expressão do lado das compras, e esse fechamento de hoje é bem interessante. Do meu ponto de vista, né, para a gente pensar numa reversão de tendência, aguardaria a formação de um topo, ou seja, aguardaria o papel realizar um pouquinho, fazer um fundo mais alto, no que seria mais ou menos um movimento como esse, tá? Um pullback, por exemplo, aí, a LTB, para depois voltar a subir. Topos e fundos ascendentes, e aí a gente pensa num patamar de compra. Eu não acho interessante a gente arriscar pegar a faca caindo aqui bem na mínima, então eu prefiro entrar um pouquinho atrasado, mas com uma maior certeza, vamos dizer assim, da tendência do papel mesmo. Maravilha. Felipe Fradinho, pedi para você descompartilhar sua tela para a gente se despedir de você aqui nesta terça-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um dia quente, com variações aí importantes e, ao mesmo tempo, um dia importante aí para o mercado, já que a gente está falando agora de oficialmente a abertura da temporada dos resultados do terceiro trimestre. Então, a gente ainda vai conversar bastante. Na terça-feira que vem, a gente espera você aqui no Closing, tá bom? Com certeza, é sempre uma honra ter esse espaço aqui com vocês, até porque o mercado já vem também repercutindo os dados dos resultados trimestrais lá de fora, né? Agora que vai começar pesado mesmo os nossos resultados aqui. E hoje, se vocês me permitem, queria mandar um beijo especial para uma audiência nossa. Minha mãe está assistindo a gente, então por isso que eu posso ter gaguejado aí. Vamos que vamos. Como ela chama? Na terça-feira que vem a gente... Ana Paula. Ana Paula, um abraço, viu, Ana Paula? Obrigado pelo carinho aí. Obrigado, pessoal. Forte abraço e bons negócios pra gente. É isso, bons investimentos. Abraço. É isso, gente. Bom, estamos chegando ao final, faltam 5 minutos para 6 horas da tarde. Tem uma última notícia aqui, da minha parte, é uma constatação, uma declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin, que declarou agora há pouco que o Parque Industrial Brasileiro está envelhecido em pelo menos 14 anos.
E segundo Geraldo Alckmin, é preciso renovar equipamentos, máquinas, melhorar a produtividade e melhorar a competitividade. Geraldo Alckmin falou isso na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Ele também é ministro, né? E ele defendeu mecanismos para estimular essa recuperação. Alckmin voltou a falar do projeto de lei do combustível do futuro. E ele reafirmou que o Brasil pode se tornar o grande protagonista da descarbonização se investir nessa área. Segundo ele, inclusive mesmo competindo com os Estados Unidos e a Índia, o Brasil tem potencial para liderar a transição para o combustível sustentável de aviação. O vice-presidente pontuou a necessidade de se acabar com o desmatamento e afirmou que existem N rotas tecnológicas justamente para se avançar nessa descarbonização. 17h57. Dá tempo só de um tchau, né, Isa? Ou você tem mais algum destaque aí? Fazer um giro aqui Vamos internacional, até porque a gente tem fechamento agora de dólar, fechamento oficial, então, das bolsas lá nos Estados Unidos. Então, Dow Jones fechou com alta de 0,62%, S&P 500 alta de 0,71% e Nasdaq Bolsas Tecnologias com 0,93% de alta aí na expectativa dos resultados de Microsoft e Alphabet que estão sendo divulgados já foram divulgados então aí depois do pregão e a gente vai repercutir mais detalhes ao longo da nossa programação. E temos dólar também que fechou em queda de 0,46%, cotado a R$ 4,99. A moeda norte-americana registrou uma cotação máxima nesta terça-feira de R$ 5,03 e mínima de R$ 4,99. Então, fechou justamente com essa cotação de R$ 4,99. Petróleo, então, como a gente já trouxe, barril WTI com queda de 2,5% aos $83,74 e barril Brent com queda de 1,96% aos $88,07, que é a referência para a nossa Petrobras. Então, mais um dia de queda no petróleo. Então, esse é o giro aí do mercado internacional. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã, Maurílio, obrigada você pela companhia e você que está do outro lado da tela. A gente se vê amanhã. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, Isa. E você que está aí acompanhando, siga na nossa programação BMC News 24 horas por dia no ar. Tem muito conteúdo para ajudar você nos seus investimentos, para aprender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre economia. Então acompanhe aí toda a nossa programação. E amanhã, de novo, a partir das 8h30 da manhã, tem a programação ao vivo, justamente mostrando a abertura de mercado, análise, entrevistas com os especialistas. E a gente se vê de novo no BMC News, depois no Estoque e às 4 da tarde novamente aqui no Close. Então, para nós é uma alegria te receber sempre aqui. Fique bem, boa tarde, boa noite e uma boa terça-feira. Até amanhã.